E, indo para a preparação das festas, vem a discussão com vocês agora do que a gente faz em relação ao Ômicron. A gente está num período de calma agora que provavelmente não vai durar tanto. No mínimo, naqueles estados que eu mostrei para vocês, da região norte principalmente, no interior deles, vai ter surto de novo de Covid. Com esse índice de vacinação é garantido que vai ter surto de novo. No mínimo nesses lugares, se o vírus não passar por cima um pouco da imunidade das vacinas, o que ele parece passar. Então mesmo, mas os casos entre vacinados vão ser mais leves, tendem a ser sim. Tá? Qualquer imunidade parcial ainda é protetora, mais protetora do que não ter nenhuma imunidade. Mas, se ele consegue infectar os vacinados, ele vai saltar entre vacinados para chegar nos não vacinados. O que inclui quem não quer se vacinar, e eu já falei, se você não fizer as pazes com a vacina, você vai ter que fazer as pazes com o divino. E inclui as crianças, inclui quem não pode tomar vacina até aqui. Então a gente vai ter problema com o Ômicron, sim. No mínimo transmissão dela aqui, a depender da seriedade que ela vai demonstrar, da gravidade que ela vai demonstrar nas próximas semanas, para a gente entender o que vai acontecer com os hospitais agora. Então, retomando só um pouquinho para falar das festas, com a Ômicron a gente volta à estaca zero da Covid, a gente está de volta ao começo de 2020? De forma alguma, por bons motivos e por maus motivos. Os bons motivos, a gente sabe que as máscaras funcionam e a gente sabe a importância de fechamento. Por mais que o Brasil não queira fazer fechamento, algumas cidades fazem, alguns estados fazem, e eu te recomendo a adoção do uso de máscara. Saiu um estudo agora, também vou colocar na descrição, testando, modelando, vendo o que acontece com a dinâmica de transmissão do vírus, com saliva, com a eficácia de máscaras, e a estimativa deles é 2 pessoas em um recinto, a 3 metros de distância. Uma delas está transmitindo o Covid, a outra é vulnerável. Em minutos de conversa, a 3 metros de distância, a pessoa vulnerável tem até 90% de chance de se contaminar com o vírus. Independente de variante isso, tá? 90% de chance para alguém que está a 3 metros de distância em alguns minutos de fala com as gotículas de saliva indo para o ar. Se a pessoa vulnerável coloca uma máscara PFF2, que é a máscara que vai vedar bem e proteger muito bem, porque ela filtra o ar, em 1 hora, a 1,5 metro de distância, então elas já se aproximaram, essa pessoa aqui que está vulnerável, que está com o vírus, está falando faz 1 hora, produzindo gotículas de saliva, o risco de contágio da pessoa vulnerável aqui não chega em 20%. E aí tem a ver com a saturação da máscara, com ela ficar cheia de saliva ou não estar bem colocada e outras coisas, mas essa pessoa ainda está protegida. Então, sem máscara, 3 metros de distância, em minutos, risco de contágio de 90%. Vulnerável com máscara, 1,5 metro de distância, 1 hora com a pessoa transmitindo o vírus falando, 20% de risco de pegar o vírus, até 20%, ou menos do que isso. Se eu puser a PFF2 bem colocada, vedada nas 2 pessoas, ambiente fechado, 1,5 metro de distância, quem está transmitindo o vírus falando por mais de 1 hora, o risco de contágio cai para menos de 0,5%. 0,5%. Se as 2 pessoas estiverem com a PFF2 bem colocada. Então, sem máscara, mais distante, em minutos, 90%. Vulnerável com máscara, mais próximo, em 1 hora não chega a 20%. Os 2 de máscara, 1 hora, próximos não chega a 0,5%. Esse é o índice de proteção que uma boa PFF2 bem colocada atrás. E isso vai valer para qualquer variante, porque é uma barreira física. Ela barra as gotículas de saliva que levam o vírus. O vírus pode ser até menor do que o poro da máscara, mas ele só consegue te infectar se ele estiver dentro da saliva, hidratado, cheio de proteína ali, e a máscara barra as gotículas de saliva. Então os 2 de máscara têm esse índice de proteção. E outras máscaras, Átila? O que eles testaram também foi a máscara cirúrgica, e os 2 de máscara cirúrgica têm uma proteção de até 30% nessa 1 hora próximos. Mas vocês veem que não é a mesma proteção nem de longe da PFF2. Então, isso a gente sabe fazer hoje em dia, isso é uma preparação para as festas, isso não nos deixa na estaca zero. Esse tipo de proteção a gente sabe que vai ter que ter. E a gente tem as vacinas, que a gente tem que ver o quanto continuam protegendo contra o vírus, mas como eu disse, mesmo se for uma proteção parcial, ainda é uma proteção. Para garantir essa proteção com as vacinas, eu te recomendo correr
para tomar a sua dose de reforço assim que ela estiver disponível. Em São Paulo aconteceu uma coisa que a Anvisa está questionando, eu vou colocar esse gráfico aqui para vocês lembrarem, que é a cidade de São Paulo falou que vai começar a dar dose de reforço para as pessoas com 4 meses e não com 5 a 6 meses. Então quem se vacinou há 4 meses já poderia tomar a dose de reforço. Eu vou dizer que eu não sei dizer para vocês a diferença que isso causa. O estudo que falou sobre a efetividade da terceira dose, e eu estou colocando o gráfico aqui ao vivo porque eu tinha esquecido de colocar ele, mostrou o que acontece quando você dá a segunda dose depois de 5 a 6 meses, a terceira dose. Mostrou o que acontece quando você dá a dose de reforço depois de 5 a 6 meses, e aí a imunidade das pessoas vai lá para cima. Isso com Pfizer e AstraZeneca, que foram as duas testadas nesse estudo aqui, que eu reportei lá na live anterior. Volte na live anterior para acompanhar. Então, teoricamente, São Paulo estaria dando a dose de reforço aqui, com 4 meses, quando a imunidade das pessoas ainda não caiu muito depois da segunda dose. Se isso vai levar você para o mesmo patamar de proteção aqui, eu não sei dizer e acredito que ninguém saiba, porque isso não foi testado dessa forma. A Anvisa já está pedindo para São Paulo rever essa indicação, porque não foi isso que foi estudado. Agora, eu, Átila, tomaria. Porque eu quero a proteção quanto antes e eu quero muito estar com 3 doses quando a gente tiver a Omicron circulando aqui no Brasil de vez. Tá? Então, não sei dizer para vocês o que isso muda na imunidade, não sei se alguém pode dizer para vocês o que isso muda. Teoricamente, te mandaria para o mesmo ponto aqui, só que antes, sem ter passado tanto tempo vulnerável. Mas eu tenho que recomendar para vocês que se tiver dose de reforço disponível, tome a sua dose de reforço, porque isso vai ser necessário, mesmo que seja uma imunidade parcial contra a Omicron daqui para frente.